noite, graça e paz a todos que estão ao vivo nesta live. Aonde a minha voz alcançar, que o Senhor venha fazer grandes coisas na vida de vocês. Todos que estão sintonizados, eu gostaria de apresentar para vocês a live dos Homens de Valor de Moraxá, da Igreja Batista Moraxá, na cidade de São Paulo, no bairro da Vila Formosa. O tema da nossa live dessa noite é a expectativa da mulher sobre o homem de valor. Digamos o seguinte, mulher, que você está assistindo com o seu marido, homem, você sabe qual que é a expectativa que a sua esposa tem por você? Você sabe qual que é a expectativa que a tua esposa gera ou gerou no dia do matrimônio por você? Eu gostaria de ler um versículo que está em Efésios 5:25. E Paulo, ao escrever aos Efésios, afirma: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Amem suas mulheres. Se entreguem por elas. Essa noite, em cima desse tema, a gente vai conversar com duas convidadas, mas antes, eu gostaria de chamar uma pessoa para estar conosco. A Mariana, que é a líder do Ministério de Louvor da Igreja Batista Moraxá. Boa noite, Mariana. Antes da gente iniciar, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, aonde a nossa voz alcançar, aonde esse louvor alcançar, Senhor, nós não sabemos, mas tem muitos casais hoje, Senhor, precisando desta palavra. Muitos homens precisando dessa palavra que vai ser ministrada nessa noite. Senhor, vem impactar, venha consertar, meu Pai poderoso, Senhor. Abençoa a Mariana neste momento, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vinda, Mariana. Amém. Boa noite, pastor Emerson. Muito obrigada pelo convite. Agora é contigo. Antes de eu começar o louvor, eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Salmos 106, versículo 1, que diz assim: Aleluia, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. No decorrer desse salmo, o salmista vai lembrando todas as vezes em que o povo de Israel se voltou contra Deus, todas as vezes que o povo pecou contra o Senhor, e ainda assim, no versículo 44, o salmista diz: mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Esse é o nosso Deus. Nós temos passado por dias difíceis, dias de luta, mas Ele tem ouvido o nosso clamor. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém? Louve ao Senhor comigo, aí na sua casa, onde você estiver. Senhor é bom.
dura para sempre. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Declare comigo: o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Só o Senhor é bom. Glória a Deus. Posso continuar para o próximo louvor, pastor Emerson? Eu gostaria só de anunciar, esse próximo louvor é de autoria da Mariana. Ela está lançando aqui na live de Homens de Valor. Glória a Deus, que a sua voz impacta muita gente neste mundo. Amém. Afora, em nome de Jesus. Glória a Deus, obrigada. Esse louvor é um louvor simples. Acho que eles vão colocar no chat a letra para que vocês possam acompanhar comigo. Mas é um louvor cristocêntrico. Cristo é o centro do evangelho, ele é o centro da igreja e ele deve ser o centro das nossas vidas, amém? Das nossas motivações, das nossas ambições. Ele é a essência da adoração, então que nessa noite você possa adorar o Senhor comigo. Bendito Deus, Salvador, te entronizamos, Redentor. Bendito Deus, luz do mundo, te adoramos para sempre. Por teu sangue fui levado, justificado por amor. Rei da glória, poderoso, nome sobre todos. Rei da glória, Emmanuel, único e verdadeiro Deus, adorado,
teu sangue foi lavado, justificado por amor. E o Espírito e a noiva dizem: Maranata, 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 vem, Senhor, te esperamos, Jesus. Maranata, 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 vem, Senhor, te esperamos, Jesus. Adorado, exaltado, desejado das nações, por teu sangue foi lavado, justificado por amor. Uma última vez, adorado, exaltado, desejado das nações, por teu sangue foi lavado, justificado por amor. Aleluia! Deus, Exaltado aleluia. seja o nosso Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, Mariana. Que Deus continue te usando. Amém? Amém. Agradeço. Eu que agradeço. Deus abençoe, pessoal. Obrigado. Dando sequência nessa live, eu vou voltar a ler o versículo que nós lemos outrora, antes do louvor. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Apesar das claras evidências e orientações bíblicas que esse versículo nos traz, quanto à forma que o marido, deve tratar a esposa, eu fico observando muitos casamentos têm experimentado um caos emocional, relacional e familiar. Observamos muitas famílias sendo destruídas, porque nós negligenciamos a palavra de Deus. Eu ouso afirmar, meus irmãos e meus amigos, eu ouso afirmar que boa parte dos casamentos cristãos estão em crise, ou que as mulheres, na maioria, acham que foram enganadas no dia do casamento. É engraçado, mas é a verdade. É a pura verdade. Cadê aquele príncipe encantado? Aquele homem que era direcionado o sonho da sua esposa, o sonho da tua namorada, o sonho de ser o seu noivo, o futuro homem da sua vida. Hoje, nós vamos receber duas convidadas muito especiais para nós da Igreja Batista Moraxá. Uma delas é a nossa pastora, esposa do nosso pastor presidente Luiz Teixeira, da Igreja Batista Moraxá. Esta pastora que é responsável por todos os grupos e lideranças da igreja. E aí a gente pergunta, o que essas mulheres estão fazendo aqui, né? Eu não poderia não chamar a minha líder e honrar a minha líder estar aqui nessa noite conosco. E a segunda convidada é a nossa pastora Vivian, a pastora Sumaya Skander e a pastora Vivian, auxiliar da Igreja Batista Moraxá. Era líder dos casais, hoje está abençoando as crianças e a
profissional, abençoando todos aonde ela passa, mesmo na vida profissional. E agora nós vamos falar um pouquinho, né? E eu queria saber das pastoras, como podemos ajudar os jovens, pastoras, casais, na construção de casamento duradouros? Aí a gente fala jovens casais, mas a gente fala o noivado, fala daqueles homens mais maduros, né? Aqueles casais mais maduros. Como podemos ajudar? E em cima disso, nós separamos algumas perguntas que as duas pastoras estarão nos abençoando, trazendo a luz da palavra para nós, em cima da experiência delas. Pastora Sumaia, mãe de 3 filhos maravilhosos, né? De 3 pessoas lindas, na qual ela se divide entre o ministério dela, entre ajudar o esposo como mulher e entre ser mãe. Mas como isso é difícil, para muitas mulheres encontram dificuldade. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês, pastoras. Primeiramente para a pastora Sumaia. Pastora Sumaia, diante desse modelo, desse tema que nós temos hoje, né? De como a mulher tem a expectativa de ter o homem de valor, quais são as características deste homem de valor que ele precisa ter, pastora Sumaia? Boa noite, graça e paz a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer esse imenso convite, pastor Emerson, a liderança, a equipe toda do Ministério de Homens. Quero agradecer por esse cuidado e esse grande amor e excelência que vocês têm para todos os homens da nossa igreja de Itamoraxá. Sou muito grata a Deus por esse convite. E louvo a Deus por esse momento de estar aqui com a pastora Vivian, juntas, né? Esse compromisso tão importante, essa responsabilidade de transmitir essa visão. Amém? Eu gostaria de separar em 2 aspectos: o homem de valor e o homem que tem preço. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Glória a Deus. O homem que tem preço, ele não tem princípios, não tem valores e tudo é negociável. Porém, hoje nós não vamos falar do homem que tem preço, nós vamos tratar do homem que tem valor, né? E o homem que tem valor, ele já é o inverso, ele tem princípios. E os seus princípios ele não negocia e procura agir de maneira moral, de maneira ética, que agrada a Deus, independente das pessoas. E isso faz com que os seus valores tenham a ver com a família, com a esposa, tenha a ver com os filhos. O homem de valor, ele ama a esposa, ele ama a Cristo acima de todas as coisas. E ele passa a ver Cristo como referência. Cristo, ele é a maior referência do homem, porque ele amou a igreja, ele amou a cada um de nós de tal forma. E ele passa a ter um cuidado por nós, independente do que somos, independente do que podemos proporcionar. E um homem de valor, ele consegue amar a sua esposa, e ele consegue dar valor à sua esposa, independente da maneira como ela é, porque ele entende o sentido da vida, ele entende o sentido do verdadeiro amor de Cristo para a humanidade. E ele passa a amar a esposa como Cristo amou a cada um de nós. E ele faz de tudo para agradar a sua esposa, inclusive o seu tempo. Ele passa a dar o seu tempo, que hoje é uma das maiores dificuldades que nós encontramos no dia a dia. É o tempo do marido para a esposa, para a casa, para com os filhos, por conta da sobrecarga de trabalho que é muito grande. Então, ele passa a dar o seu tempo, porque ele passa, em primeiro lugar, a amar a esposa ao ponto até a morte. Até a morte. Ele ama a esposa até a morte. Ele luta por aquela mulher, por aquele casamento. Ele é um amor incondicional. Não é um amor que dá algo em troca, é um amor incondicional. E por amar incondicional, ele faz de tudo para alegrar e lutar por esse casamento. Glória a Deus. Então, eu tenho uma experiência, pastora, porque eu vou fazer 30 anos agora em maio. 30 anos de casado. A minha esposa é a minha namorada.
desde os 17 para 18 anos, e eu tenho essa experiência. Isso que a pastora diz é verdade. Se a gente não amar, não tem como conviver, né, pastora? Não tem como conviver. Eu tenho 23 anos de casado, entre namoro e casamento são 25 anos, e nós temos que amar, independente das trocas, independentes das discussões, das diferenças, mas é um amor construtivo, é um amor de raízes, é um amor de trajetória, é um amor de vida. Mas isso conseguimos viver com essa excelência por meio de Cristo. Quando nós entendemos exatamente esse versículo, pastor Emerson, que fala em Efésios capítulo 5, versículo 25, e onde ele vai deslanchando o apóstolo Paulo esta palavra, e ele traz à luz desta verdade, como Cristo ama a igreja, assim o marido deve amar a sua esposa. Há uma ação muito profunda em tudo isso, e que nos leva à verdade. Glória a Deus, pastora, muito bem. Então, homens, escute o que a pastora está dizendo. Ame as tuas esposas, em cima de qualquer dificuldade, ou qualquer problema que você passe, se une em oração, se une em busca do Senhor. E dando sequência, pastoras, como este homem, em cima disso, de amar, pode conduzir a família em relação à espiritualidade, pastora Vivi? Boa noite, graça e paz a todos. Obrigada pelo convite, pastor Emerson. É um prazer também estar aqui com a pastora Sumaia, falando desse tema tão importante e tão atual, que é sobre o homem de valor, né? Qual é o seu valor? E falando da parte espiritual, sobre a espiritualidade, o que me vinha ao coração é que os homens, eles são representantes de Cristo dentro das suas casas. Eles são pastores dentro das suas casas. Você, homem de valor, se tem uma coisa um lugar que você tem que pastorear, é a sua casa. E de que forma você vai fazer isso? Esse texto de Efésios 5 também vinha ao meu coração. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando você entender esse princípio, esse valor de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, não vai ser difícil amar a sua esposa. E estar à roda da sua mesa com os seus filhos, ensinando a palavra de Deus, fazendo o culto doméstico, reunindo-se com sua esposa e aqueles que têm filhos para uma vez por semana, que seja pelo menos uma vez, partilharem uma palavra. De você estar orando todos os dias pela sua casa, pela sua família, pela sua esposa. Isso faz toda a diferença dentro de um lar, a ponto de que os filhos, ao desenvolver, ao crescer, eles vão lembrar, meu pai era um homem espiritual, meu pai sempre tinha uma palavra para abençoar, meu pai, ele nos guiava. Você, homem de valor, tem que guiar a sua família como um guia espiritual. Eu separei um texto em Salmo 78, 3, que diz assim: o que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais. Pais, no original, se refere à imagem paterna. E o que isso significa? Os homens precisam ser a cabeça de suas famílias, amar as suas esposas, amar a seus filhos, valorizar esse tempo de comunhão. Vivemos dias tão corridos hoje, não é mesmo? Em que trabalhamos, alguns ainda cursam outras universidades, fazem pós-graduação, têm ministério dentro de suas igrejas, têm muitas funções, mas o seu principal papel é dentro da sua casa. Você pode perder tudo, mas não perca a sua família. A sua família é o mais importante. Depois de Deus, seu compromisso com Ele é a sua esposa e aos seus filhos. Então, homem de valor, você precisa ser o pastor da sua casa. Amém, glória a Deus. É Amém. Isso mesmo, seu pastor, o sacerdote. Só corrigindo um erro que eu fiz no começo, e eu peço desculpa e perdão ao nosso pastor. O nosso pastor é Ferreira e não Teixeira, como eu falei. Me perdoem, pastores. Me perdoe, pastor. É o nervosismo da primeira live, mas eu tenho certeza que as próximas serão lindas e vão ter outros convidados. Você que tem
algum tema, algum título que você queira que a gente discute nas próximas lives, vai mandando no WhatsApp, vai mandando, falando no chat, ok? Mas em relação a isso, e nós falamos o quê? Como deve ser o valor do homem, né? De valor, e a espiritualidade. E agora, como conduzir esta família? O homem tem que ser o pastor, mas como conduzir esta família, né? E em relação à educação dos filhos, pastora Sumaia? Eu separei 3 aspectos, 3 direcionamentos. Primeiro, ensinando a criança no caminho que deve andar. A palavra de Deus é muito clara nisso. Se você ensinar a criança no caminho, trazendo a luz da verdade da palavra de Deus, trazendo Cristo, o centro da vida daquela criança, ela nunca se perderá, porque ela vai saber a respeito de um futuro, de como conduzir a sua vida no futuro por meio da sua palavra, por meio do direcionamento de Deus como a razão e principal da vida dela. Preparando a criança para uma sociedade, de maneira que não se corrompa de forma alguma, com ela tendo princípios inegociáveis, princípios no tocante ao respeito, ao próximo, à honestidade e ao caráter. E terceiro, o caminho do filho a uma vida justa, honesta, a uma formação acadêmica, preparando a criança para o futuro e direcionando para que, nos momentos da dificuldade, ele foi preparado em conhecimento e tendo uma visão ampla de que ele pode se tornar bem-sucedido por meio de Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Então a gente vê homens preparados, né? Se a gente prepara os jovens, né, pastora? Os nossos filhos crescerão homens preparados, homens que vão amar uma mulher só, homem que vai honrar uma mulher só, entendeu? E isso é interessante. Os filhos precisam ver os pais como essa referência de base, né? Uma das maiores lutas que nós vivenciamos nos dias de hoje são os lares divididos, onde o pai não consegue ser essa referência. E nós precisamos ajudar os nossos filhos a ter essa visibilidade de um lar constituído, um lar com base no Senhor, um lar estruturado por meio de Cristo, o relacionamento entre o esposo e a esposa, pai e mãe, e essa referência se tornará um desejo de constituir uma família, um anseio de ter uma família, o anseio de lutar pela sua esposa, de lutar pelo seu marido, porque essa é a base, ver essa estrutura firmada em Cristo como rocha, e ver uma família bem formada, que existem as suas lutas, tem as suas dificuldades, mas juntos lutam para construir um lar com esperança, um lar solidificado por meio de Cristo Jesus, onde não permite rupturas, entendeu? Não se permite rupturas. Amém. Lutam juntos, entendeu, pastor? Como você vive aquele detalhe, né, pastor? Você vive esse relacionamento com a Débora, né, pastora Vivian, com o pastor Anderson, que não é um lar dividido, é um lar estruturado, é um lar consolidado. E essa é a visão que nossos filhos têm de nós. E isso faz com que vale a pena casar, vale a pena ter uma família, vale a pena ter filhos, vale a pena lutar. Amém? Amém, glória a Deus. Enquanto nós vemos muitos lares se dividindo, né, se destruindo, né, e a gente fala, tudo é muito cômodo hoje, porque eu casei, não deu certo, eu separo, é como se fosse uma folha que a gente pegasse e jogasse fora, facinho, né, descarta ali, ou fazemos descarte, né, vamos descartar ali naquele lugar o homem ou descartar a mulher ali naquele lugar, né, e mediante a palavra de Deus é tudo isso que a pastora Sumaia falou, a honra do quê? De ter um homem de Deus no começo, de ser um pastor, como a pastora Vivian falou, e honrar os nossos filhos, ensinando eles no caminho que devem andar, né, pastora? E mediante a esse ponto, nós temos mais uma pergunta, e essa pergunta vai para as duas, viu? Vai para as duas pastoras. E eu quero que vocês nos ensinem cada vez mais, no ponto de vista das duas, como devemos
ter a relação entre homem e mulher. Olha, voltamos à espiritualidade, voltamos a ser o pastor, aquele homem que honra os filhos, ensina os filhos. E agora, hein, pastora? A gente vai vestir uma couraça, não podemos, né, ter um relacionamento concreto com a nossa esposa. Como este relacionamento entre homem e mulher? Pastora, acho que está sem som a tua live. Perdão. Tá bom. Eu apertei sem querer. É ao vivo é assim. Quem sabe faz ao vivo. Assim. E eu posso falar para vocês, já estão me repartindo aqui, muitos estão repartindo para mim com o WhatsApp e amigos de fora, que está sendo uma bênção, viu, pastora? Amém. E elas colocaram o marido do lado e as mulheres do lado, viu? Pastora, glória a Deus. A voz de vocês estão chegando em lugares onde vocês não imaginam. Pastora, pode continuar, pastora Sumaia, primeiro. Eu acredito no respeito, o respeito é algo que não pode romper. No carinho, eu acredito na amizade, na verdadeira amizade, na transparência, na cumplicidade, desde que essa cumplicidade não fira os princípios bíblicos e morais. Eu acredito dessa forma. Você exercendo essas ações, não tem como você não ter um relacionamento consolidado por meio de Cristo. Amém. E por meio do casal. Glória a Deus. Vivian, pastora. A relação deve ser de respeito, né? Porque Deus, quando ele criou o homem, ele, ao criar a mulher, ele tirou da costela, né? Ele não tirou da cabeça, ele não tirou dos pés, ele tirou da costela. E por quê? Porque é para andar ao lado, é para caminhar ao lado, é para que a mulher seja uma auxiliadora, uma ajudadora idônea, né? Então, o homem não está para pisar na mulher. O homem também não está para estar por baixo da mulher. Eles estão dentro de uma missão. Porque submissão, que é um conceito que muitas vezes é distorcido, não é ser subjugado, é estar debaixo da mesma missão. Então, tem que haver o respeito mútuo, tem que haver a amizade, tem que haver o companheirismo em todas as áreas. Vocês estavam falando de filhos. Quando a mulher tem um filho, o homem tem um filho, o filho não é só da mulher. A mulher tem um senso materno de proteger, de acolher, de cuidar, é meu. Não, é dos dois. Se não tivesse o homem, não tinha mulher. E o homem tem que exercer esse papel, sim, que é o papel dele de pai, né? E essa relação entre mulher tem que ser assim, juntos, unidos, caminhando juntos. Não estão numa disputa, não estão numa batalha, não estão numa competição. Eles se uniram para um propósito, para caminharem juntos. E é neste propósito que Deus se agrada que o homem e a mulher sigam juntos. Então nós temos que estar atentos, porque você não está num campo de batalha. Muitas vezes, dentro das casas, cria-se uma batalha, uma guerra, uma disputa, até pelos filhos, até porque o meu trabalho é melhor que o seu. Não, somos um. Não tem o meu dinheiro, os seus filhos, os meus filhos, tudo é nosso. Temos que caminhar juntos, temos que caminhar em unidade, tem que ter fidelidade, tem que ter compreensão, tem que ter transparência um com o outro. Assim, me fez lembrar uma coisa, pastoras. Eu estava aqui analisando, né, que eu no começo, jovenzinho, não tinha uma noção de como ser um marido, né, um esposo, e eu ia lavar uma louça que sequer, né, e a Débora falava uma coisa, eu falava assim, mas eu lavei a louça para você. E a Débora me ensinou, você não lavou a louça para mim, você lavou a louça para você, porque nós somos um só. Isso então, mesmo. Quando a gente aprende a ser um só, a gente enxerga aquilo que o outro precisa, né, pastora? A gente enxerga, e esta relação é uma relação entrelaçada. Exato. Entrelaçada. Por isso que nós somos uma só carne.
Não só existe maceração. Nós somos uma só carne. Estava vindo assim no meu coração a importância do olhar do homem para com a mulher. O homem, ele tem que estar fitos, né, o tempo todo com aquele olhar de amor, aquele olhar de afinco, aquele olhar de importância. Quando esse olhar do homem se mantém, essa chama desse olhar do homem se mantém com a esposa, faz com que a mulher, ela viva esse motor. Porque a mulher, ela tem um motor incansável, né? A mulher, ela é dedicada, ela faz mil coisas, a mulher cuida da casa, cuida dos filhos, a mulher cozinha, a mulher trabalha, a mulher, ela está dedicada ao Senhor, né? Ela é a coluna de oração. Mas quando o olhar do homem passa a ser abaixo do olhar de Deus, porque o olhar do homem primeiro tem que ser Deus com a sua sozinha, mas em seguida ele vive os seus olhos em direção à sua amada, à sua esposa, não tem como não ter relacionamento maravilhoso. Glória a Deus mesmo. Só lembrando a todos que a gente estava com um problema técnico e não estava aparecendo o chat para vocês comentar ou falar ou dar suas opiniões das futuras lives, mas resolvemos esse problema por ser a primeira live, né? A gente está encontrando algumas dificuldades, mas está sendo uma bênção. Tem vidas sendo impactadas aqui, pastora. Pastora, mediante a isso, entre homem e mulher, né? Quais são os deveres desse homem dentro do casamento? Eu dou primeiro para a pastora Vivian aqui para responder. Vai lá, pastora Vivian. Vamos lá, então. Eu separei aqui alguns pontos, né? Quais são os deveres de um homem de valor dentro do casamento? A pergunta é essa, né? E aí eu fui elencando alguns pontos. Então, os deveres. Os deveres são, eu coloquei aqui, ó, não gritar, controlar o seu temperamento. Porque muitas vezes a gente acha que vai vencer as coisas no berro. Então, é não gritar. Segundo, demonstrar carinho. Demonstrar que a sua esposa é importante, demonstrar que os seus filhos são importantes, demonstrar que a sua família é importante. Talvez tenham homens assistindo aqui que não são casados, mas você tem uma família, você tem alguém, e esse alguém precisa de você. Demonstrar carinho, se interessar pelas atividades, sonhos e desejos da sua família. Não é porque muitas vezes você é o mantenedor, você é o provedor principal, você é o que trabalha mais, você que traz sustento, né? Se for dessa forma. Eu já trabalho muito, eu estou cansado. Quando eu chego, eu quero descansar, eu quero pegar o controle remoto, ligar a televisão e ficar na minha caixinha do nada. Mas há uma família, você não está só. Um dia você escolheu fazer parte de uma família, estar em uma família. Então você precisa se interessar, se importar, ver o que está acontecendo em casa, o que é importante para minha esposa, o que é importante para os meus filhos, né? Se você é solteiro, o que é importante para os meus pais, para os meus irmãos. Eu, como um homem de Deus, tenho que ter essa visão de me interessar, né? Não ser carrancudo. Tem gente que fecha a cara. Acorda. Bom dia, só se for para você. Não gosta de conversar pela manhã, né? Ou chega do trabalho, não fala comigo, que você não sabe o dia de cão que eu tive. E fica carrancudo. E a família, muitas vezes, espera ansiosa aquele momento da chegada do pai, da chegada do esposo, para ter um tempo, para conversar, para contar como foi o dia. É claro que, abrindo parênteses aqui, é importante que as mulheres dêem um tempinho, marido chegar, né, tomar um banhinho para depois conversar. Mas, marido, se abra para isso. Você, jovem, que ainda não é casado, se abra, que às vezes a sua mãe quer contar algo para você, né? Dar flores para a sua esposa, fazer surpresas. Tem marido que fala assim, estou casada há 30 anos, para que eu vou fazer surpresa? É sempre tudo igual. Mulher gosta de um carinho, mulher gosta de uma atenção, mulher gosta de datas, 90% gosta. Então, dá um botãozinho de rosa,
Traz um bombom, sonho de valsa. Às vezes não são grandes coisas, são os pequenos detalhes. Diga, eu te amo. Como essa palavra é importante e como essa palavra faz a diferença. Muitas Glória a Deus. mulheres às vezes têm sofrido de síndrome do pânico, depressão, rejeição, vive chorando, quebra tudo dentro de casa. Aí o marido fala: minha mulher é o cão. Mas por quê? Será que ela tem tido esse comportamento? Será que você tem dito eu te amo? Será que você tem dito para ela como você está bonita? Os anos vão se passar. Todos nós vamos envelhecer, mas é com a mulher da sua mocidade que você vai terminar os seus dias. Ser honesto, ser fiel, ser transparente. Não tem aqui, isso aqui é meu dinheiro, você não precisa saber. É tudo nosso. É tudo junto. E aí eu quero deixar uma receita, né? Mas antes quero falar mais uma coisa. Ser presente. Liga durante o dia, manda um WhatsApp, fala tudo bem com você, tudo bem com as crianças, tudo bem no seu trabalho, por aqui tá tudo bem. Tem mulher que não tem notícia do marido o dia inteiro. Ele sai para trabalhar e ela não sabe nem que horas ele volta. Isso gera uma incerteza, uma insegurança, muitas vezes uma ansiedade. Então são valores que eu creio que você pode melhorar. E para isso eu quero deixar uma receita bíblica, tá? Para você, homem de valor, que está lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você é um homem governado pelo fruto do Espírito, você vai conseguir cumprir todos esses deveres. Glória a Deus. O pessoal está falando aqui na live, pastora Vivi sempre divertida, né? Então, trazendo a luz para a gente, né? Trazendo a luz da palavra para nós. E aí me perguntaram aqui, um amigo meu me perguntou, mas nem tudo é mar de rosas, né? Nem tudo é maravilha. Como vocês podem falar isso, né? O homem chegar, assim, nem tudo é maravilhas. Pastora, dá continuação em cima, pastora Sumaia. Não, nem tudo é maravilha, mas é o esforço. O casamento das paixões. Essa é a grande controvérsia que nós lidamos com esse mundo que nós vivemos. O mundo que nós vivemos é a chama de um relacionamento e que leva o homem a ter e agir com os deveres dentro da casa quando ele vê essa paixão da mulher na sua área sexual, e não é isso. Aquela mulher que faz tudo, e não é isso. Os deveres de um homem, ela tem a sua grande participação. O homem, ele cresceu num grande erro, onde ele está acostumado a sua mãe fazer tudo por ele. Nós vivemos numa sociedade onde o filho homem, ele, diferente da nossa geração, que a nossa geração foi uma geração que desde cedo nós lutamos para ir para fora. Fomos empurrados para viver uma vida e trabalhar cedo, com pouca formação. Porém, hoje, o casamento, os jovens, eles estão sendo amparados, cuidados, meu filhinho, é errado, não é errado. Só que ele está acostumado de ver a mulher como a mãe, e não como a esposa. E aí ele quer que a mulher se torne aquela que faz tudo dentro da casa, aquela que cuida de tudo, nos mínimos detalhes. E não é essa a questão do relacionamento. O relacionamento é uma parceria em todos os sentidos, em todas as áreas. Como a mulher precisa ser ouvinte do marido, o marido também precisa ouvir a mulher. A mulher, ela quer que o marido pare, que essa é uma das maiores dificuldades do relacionamento hoje, é o marido parar para ouvir a mulher. O marido não consegue parar para ouvir a mulher. O marido, ele está atento a outras coisas, mas ele não consegue. A mulher, ela já tem essa agilidade. Ela consegue ouvir 3, 4 coisas simultâneas. O homem não. É raridade, porque o homem
homem, ele caminha executando uma coisa por vez, a mulher executa várias. E essa maior dificuldade do relacionamento é esse verdadeiro amor, o amor de um para com o outro, independente das dificuldades, independente das discussões, independente de qualquer coisa. Essa aliança, ela é muito maior. Eu sei com quem eu me casei, eu sei com quem eu quero caminhar a minha vida e vou com ela até a morte. Como diz, até a morte nos separe. E esse dever de um relacionamento, quando nós vemos que está difícil, é onde o homem ele tem que sentar com a mulher e dialogar. Como a pastora Vivi mesmo falou, não é gritando. Ele tem que sentar, ele precisa conversar com a esposa. Olha, nós não estamos nos entendendo nessa área. O que podemos fazer para nos entender de uma maneira melhor? Amém. Uma das coisas mais difíceis que nós encontramos no relacionamento é a avareza, né? O homem não pode ser avarento. O homem tem que se importar. O homem tem que valorizar. O homem tem que cuidar. O homem tem que abraçar. A mulher não está preocupada em ganhar coisas. Lógico, ela ama quando você lembra. A mulher quer aconchego do homem. Isso mesmo. A mulher quer sentir o amor do homem. Não é o amor só físico, né, do relacionamento sexual. A mulher quer ver naquele homem a segurança. Uma das coisas que eu mais admiro no meu esposo é a segurança, a fé e a confiança que tem em Deus. Eu vejo esse homem no altar, eu vejo esse homem responsável no tocante a essa busca no Senhor. Isso faz com que eu sinta segurança. Pode tudo estar dando errado, mas essa confiança que eu vejo nele em Deus, essa confiança que eu vejo nele nessa caminhada com Cristo, saber que Deus é Pai da vida dele, e que esse mesmo Deus Pai será Pai na minha vida e será Pai na vida dos meus filhos, faz com que eu sinta segura. A mulher precisa sentir segura no seu relacionamento, no seu casamento, precisa sentir segura nas finanças. Eu posso estar vivendo dificuldades, mas o Senhor proverá todas as coisas por meio dele. Ele não permitirá que falte o trabalho, ele não permitirá que falte a entrada do recurso. Esse segurança de ver o homem, que quando a mulher entra dentro de uma sala, dentro de um quarto, ela vê o seu marido com os joelhos prostrados no chão. Porque é prostrado de joelho no chão, diante do Senhor, que faz com que a mulher olhe para o marido e o respeite, e veja Deus nele. É essa segurança, essa base que nós temos que ter. Glória a Deus. E é isso que eu admiro do meu esposo, e é isso que eu tenho a convicção, que tanto o pastor Emerson vive isso, como eu vejo que a Vivi vive também isso do pastor André, que são pessoas que vivem, né, como meu esposo vive essa caminhada com Cristo. Glória a Deus. Então, eu vou repartir uma coisa com vocês. Quando eu fui chamado pelo pastor Luiz e pastora Sumaia para ser o líder do grupo de homens, eu orei a Deus e eu falei para Deus assim: Senhor, que nome eu vou dar a esse grupo? E Deus trouxe para mim esse nome. Mas por que Deus trouxe o valor de Moraxá? Porque eu enxergo no meu pastor, no pastor presidente, no nosso pai espiritual, este homem de valor. Então, o nome valor foi dado em cima do nosso pastor Luiz. Porque ele é um homem de valor. Ele nos ensina isso que a pastora está falando. Não somente dentro do lar dele, mas ele ensina para nós, líderes, para nós pastores, para nós membros, para nós filhos, porque nós somos filhos e devemos amar o nosso pai. Então, ele nos ensina a ser esse homem de valor. Então, pastora, eu falo, isso que você falou é o puro retrato do nosso pastor. Esse nome, Homens de Valor, foi dado perante Deus ao nome do pastor Luiz, porque ele é o homem de valor e ele deu seguimento. Você sabe, pastor Emerson, dos atributos que eu acredito que o homem deve ter é a humildade de reconhecer. Amém.
como a pessoa que perguntou aqui para você a questão como lidar quando o relacionamento está difícil, no meio das dificuldades. Quando você reconhece, em primeiro lugar, a necessidade de buscar a face de Deus. Pai, eu não estou sabendo como lidar com tanta pressão, tanta responsabilidade de cuidar de uma família. Então, quando você se coloca humilde diante de Deus, buscando o direcionamento dele, que ele te conduz, não tem como você não entender qual é o seu dever. E quando você reconhece de forma humilde diante da sua esposa, e a esposa também diante do marido, que estão tendo dificuldades e que reconhece que juntos precisam melhorar, essa humildade faz com que os deveres do relacionamento se tornem leves. Amém. E não pesarosos. Glória a Deus, Amém. glória a Deus. Olha os ensinamentos que nós estamos aprendendo nessa noite. Tanto você, mulher, tanto você, jovem, tanto você, homem, que está me assistindo neste momento. Agora eu vou perguntar de novo, né? Mas agora é para Vivi, né? Mediante, né, ao homem de valor que não casa com uma mulher, que não está escrito lá no Provérbios 31, aquela mulher valorosa, ou que tem um jugo desigual, pastora Vivi, que casou com uma mulher que não é cristã, que não é essa mulher de valor, né? Essa mulher que honra o homem, como vocês duas são cristãs. Eu tive o privilégio de casar com uma mulher que me levou para Cristo. Ela que me levou, porque eu era do mundão e ela que me levou para Cristo. A Débora lá gastou lá os seus joelhinhos orando por mim. Como proceder, pastora Vivian, se esta mulher, como o homem deve proceder se essa mulher não é essa mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa, que o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho? Essa pergunta, ela é bem importante, e acredito que algumas pessoas que assistam essa live talvez vivam essa realidade, né? De viver em casa um jugo desigual. Esse homem, ele vai ter que ser um homem que vai ter que dar muito valor à oração. É a oração que vai fazer a diferença. Então, esse homem vai ter que ser um homem intercessor. Não vai poder ser um homem que vai apontar o dedo e comparar a sua mulher a outras que ele vê que servem a Deus. Ele vai ter que ser o pastor dela, voltamos lá na espiritualidade, levando a palavra de Deus a ela, ganhando ela para Cristo, trazendo ela a importância do porquê amar e do porquê servir a Deus. Não vai ser difícil para essa mulher se entregar a Cristo, se ela ver Cristo nele. E como que ela vai ver Cristo nele? Através das atitudes dele. E o texto que me remeteu foi Marcos 10, 43, que diz assim: mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. É o exemplo de Jesus, o tempo inteiro servindo, lavando os pés dos seus discípulos. Então este homem, ele vai ter que lavar os pés desta mulher. Ele vai ter que amar esta mulher, e o esforço dele vai ser maior. Mas quando ela vê esse Cristo nele, ela vai se render ao Cristo que habita nele, porque ele será o maior exemplo de servo e de Cristo dentro da casa dele. E a chave para isso é oração, é intercessão, é vida com Deus, é vida na palavra, é vida de altar, é valorizar esta mulher de uma forma que ela queira viver e servir esse Deus que ele serve. Então, entrar dentro dos atributos da mulher de Provérbios 31. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de falar algo a respeito de Provérbios 31. Provérbios 31 ela retrata de uma mulher virtuosa, mas retrata de uma mulher em excelência. É muito difícil, nos dias atuais que nós vivemos, poder viver exatamente esse Provérbios 31. É um versículo, é um capítulo que nos desafia como mulher. Porque a mulher, ela é multitarefa.
entendeu? A mulher, ela é multitarefa. Porém, ela precisa realmente ter esta ação de Deus. Eu quero abrir esse parênteses, dando esse recado para a mulher, para que o marido veja as esposas como essa mulher em Provérbios 31. Que ela entra nesse desafio quando ela olha esse texto e vê toda essa habilidade que ela vivia. Toda essa habilidade que ela começa a viver e a caminhar dia a dia, como ela conduzia tudo, ela cuidava da casa dos filhos, dos empregados, essa mulher trabalhava fora, essa mulher era multitarefa. Então, hoje, viver isso é um dos grandes desafios, mas não é impossível para a mulher. Você, mulher, tem essa habilidade. Deus nos formou com a habilidade de agirmos e trabalharmos dessa maneira. E temos a força o suficiente para conduzir uma casa, trabalhar e cuidar dos filhos. E ajudar os nossos maridos na importância desse papel. Amém? Lembre-se, sempre atrás de um ótimo homem tem uma excelente mulher. Amém? Tá, eu costumo dizer que anda lado a lado, né, pastora? Sim, lado a lado. Lado a lado, não se desgrudam, né? Não se assim, desgrudam. Eu tenho uma experiência parceria. Uma parceria. Pastora, hoje, assim, não falando da vida financeira, nem da outra vida, mas o meu lar é estruturado porque eu tenho uma mulher que faz isso. Uma mulher que ora por mim. A Débora, pastora, só relatando aqui um pouquinho, a Débora, 30 anos da vida dela, trabalhou junto comigo. Ela chegava à noite e fazia, essa mulher virtuosa, eu falo que é ela, porque ela chegava à noite e fazia comida para as crianças. Então, hoje eu penso assim, a dificuldade de amar é aprender a palavra, né, pastora? Porque se você lê a palavra, o próprio Espírito Santo vai mostrar para você, homem, e vai mostrar para você, mulher, como deve proceder. E isso a gente aprende muito na Igreja Batista Moraxá. Leia a palavra, medite na palavra. Medite na palavra. Que noite. Né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus, pastoras. Agora, pastora Sumaia, nós falamos tudo isso. E você tem um líder nato dentro de casa. Como a pastora mesmo falou. O pastor Luiz é um líder da família, da segurança, e o líder da igreja que dá segurança para os membros. O membro está lá, né, esmurecendo, caindo, doente, e ele lá firme. Isso impacta a gente. Como o homem de valor deve liderar esta casa, a sua casa? O homem de valor deve liderar a sua casa com os joelhos no chão. Quanto mais eu me diminuo diante de Deus, diante dos princípios da sua palavra, me rendendo a essa verdade e usando a palavra como conduta de vida, o Espírito Santo de Deus, ele me capacita dia a dia a liderar e a direcionar a minha casa e família, como conduzir em cada momento de dificuldade. A palavra de Deus fala que nós devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque a instrução que vem por meio do seu Espírito, ela é diária, e ela vem para nos capacitar em tudo que vamos fazer. O homem que busca essa capacitação diária de como conduzir, como liderar a sua casa, como voz de Deus, através da sua palavra e através do seu Espírito Santo, não tem como não ter a sabedoria de conduzir. A palavra de Deus também fala que nós devemos buscar diante de Deus essa palavra sábia, ter o dom da sabedoria, ter o discernimento espiritual para discernir todas as coisas no tempo certo, na hora certa, no lugar certo, na estação certa, com as pessoas certas. E é onde o Espírito Santo nos instrui para esse direcionamento. Mas para isso eu não devo caminhar os meus próprios pensamentos, eu não devo caminhar da minha maneira, da forma que eu acho, da forma que eu quero, eu devo me render. E essa maior dificuldade que nós vemos hoje diante
dos homens é o se render, é se prostrar diante de Deus. Quando eu me rendo a Deus como Senhor da minha vida, e eu me deixo levar pelos seus desígnios e as suas instruções, não tem como eu não conseguir liderar uma casa. Nós não nascemos querendo liderar, mas o seu Espírito, por meio de Jesus Cristo, diante do Pai, somos instruídos cada dia, tanto o homem como a mulher de valor. Vou pegar o gancho aí desse nome, a mulher de valor como o homem de valor. Juntos construiremos uma casa instituída, estruturada na rocha. A esperança para a família nos tempos de hoje. Amém? Glória a Deus. Olha, pastora, essa frase que a pastora falou assim, que o homem de valor deve liderar sua casa com os joelhos no chão, lida tudo o que nós falamos essa noite. Sim. Se a gente E não essa colocar os joelhos no referência, chão... pastor, eu posso falar porque eu vejo do meu esposo. Glória a Deus. Eu vejo dele. Amém? E isso sempre eu vi, desde o início do meu casamento, no namoro. E isso que me leva a ser essa mulher que se prostra, que dobra os joelhos diante do Senhor para buscar as instruções diárias dentro da minha casa, dentro do meu casamento, diante dos meus filhos. E essa referência que os meus filhos veem do meu marido em nós. Glória a Deus. Estamos chegando quase no final da nossa live. Tem mais uma pergunta, Vivi. Pastora Vivian, como um homem de valor deve agir frente a uma insatisfação relatada por sua esposa? Olha que Porque o que acontece? É limitada, né? Porque muitas vezes ela tá mostrando o coração dela, né? Falando para ele o que ela tá sentindo. Aí ele está falando, isso é coisa sua, é chato, eu tô te tratando. Ele cria um paradigma, porque ele foi criado, como a pastora disse, ele foi criado pelos pais daquela forma rancorosa, e às vezes a pastora, as mulheres estão gritando socorro para essa segurança que a pastora Sumaia falou agora, acabou de falar, e os homens passam desapercebido. Como o homem de valor deve agir frente a essa insatisfação? Então vamos lá. Há um número muito grande de mulheres insatisfeitas hoje, né? E o que eu vejo que falta, os homens lerem a sua esposa, aprenderem a ler. Todos nós, todos os seres humanos, temos uma linguagem. E aqui não tem como eu não citar, não falar sobre as 5 linguagens do amor, né? Que essa é uma linguagem que o meu marido aprendeu muito bem em identificar e me ler, né? E é por isso que eu vejo que eu tenho hoje um casamento abençoado e duradouro. Além de ser um homem de oração, ele buscou identificar qual é a minha linguagem, para que eu fosse uma mulher satisfeita. Então, nós temos algumas linguagens. Então, nós temos tempo de qualidade, mulheres que gostam de ser ouvidas, mulheres que gostam de um tempo de sentar, de falar de si, de partilhar. São todas que têm essa linguagem? Não. Predominantemente, dentro dessas 5 linguagens, uma vai prevalecer. Por exemplo, essa é a minha linguagem de amor. Eu gosto de tempo de qualidade, eu gosto de sentar, eu gosto de ser ouvida. Então, hoje, eu e minha casa, todos os dias, eu e meu esposo, tomamos o café da manhã, em que nossa casa está silenciosa. E nesse tempo, ele me ouve, nesse tempo nós oramos juntos, fazemos o nosso devocional junto. Esse é o meu tempo de qualidade. Ele aprendeu a ler isso em mim. Outra característica das 5 linguagens de amor é o dar presentes. Tem pessoas que gostam muito de ganhar presentes. E às vezes não precisa ser um grande presente. É ser lembrado. É um mimozinho. Então, talvez sua esposa, você chega com um bombom, com uma flor, você vai fazendo os depósitos. Você vai dando uma palavra de elogio, porque depois você vai ter a colheita, homem de valor. Se você não fizer depósitos, não tem colheitas. Então, é uma das características que algumas mulheres têm também. Então, fazer essa leitura. Outra linguagem de amor é serviço. Então, mas eu trabalho o dia todo, eu vou lavar a louça. A casa é dos dois. Muitas vezes você falar para sua esposa, agora você deita, você descansa, eu vou lavar a louça, né? Às vezes fazer uma massagem nos pés, né?
agradar a sua esposa. Então, por exemplo, outra linguagem de amor minha é serviço. Eu gosto quando o Anders me serve, quando ele faz as coisas por mim. Então, não é a sua linguagem de amor, viu? É a da sua esposa que você vai ter que aprender a ler. Outra é palavras de afirmação, palavras de elogio. Você dizer, vai, eu confio, eu acredito, vai dar certo. Essa linguagem muito predominante nos homens, né? Essa é uma das linguagens do meu marido. Eu falo, vai, vamos lá, vai dar certo, vamos junto. Então, talvez a sua esposa também tenha essa linguagem, ela precise ser motivada. Mas, às vezes, ela não tem essa. Ela quer tempo de qualidade, você quer ficar motivando ela, mas não é a dela. Então, se você está dando a linguagem errada, você vai ter uma mulher insatisfeita. Outra linguagem de amor, para a gente finalizando as linguagens, que são 5, é toque físico. É o abraço, é o carinho. Muitas vezes não é somente o sexo, é sentar no sofá, de mãos dadas, assistir um filme juntos, né? É tomar um cafezinho juntos, é o afago. Então, homem de valor, leia a sua esposa. A sua linguagem não é a mesma dela. Mulher de valor, vai o recado para você também que está assistindo. A sua linguagem não é do seu marido. Mas eu dou tanto presente para ele, ele não fica satisfeito. Mas eu dou tanto presente para ela, ela não fica satisfeita. Porque não é a linguagem de amor. Quando você der a linguagem correta, nós teremos maridos satisfeitos, esposas satisfeitas. Então, o que eu vejo é isso. É tempo de qualidade, é dar presentes, é toque físico, né? Me fugiu agora. Tempo de qualidade, dar presentes, toque físico, todas essas linguagens que eu falei, que são 5. Serviço. Identifique qual a linguagem de amor que você terá uma esposa satisfeita, que você terá um marido satisfeito. Glória a Deus. Eu gostaria de falar em relação a essa insatisfação. Eu aprendi muito de observar isso em relação ao meu esposo. Ele me ouve. Quando a mulher relata a sua insatisfação, marido, seja sábio, ouça. Por mais aquilo que você for ouvir, for um terremoto. Pare e ouça, porque a mulher ela só para falar quando ela acumula insatisfações. Isso e aí ela começa a relatar sem parar. E aí, quando ela começa a relatar sem parar, a melhor coisa que você tem para fazer, ouça. Depois, quando se acalmar, que ela pôs tudo para fora, né? Você vai deixar ela pôr para fora, você fala, eu vou lutar para melhorar diante do Senhor. Me perdoa, vamos orar. É isso. Amém. Glória isso. Fora, exerça 5 linguagens do amor. Se você exercer as 5, você não terá uma mulher insatisfeita. Nem tenho certeza disso. Amém. Glória a Deus. Aqui foi relatado, né, da gente fazer alguma coisa, de comprar um bombom, né? Mas, irmão, se você não tiver um dinheiro, dê a mão para sua esposa. Hoje a gente não está podendo porque é a pandemia, mas vai andar um pouco com ela, bate um papo com ela. Leva ela no shopping. Um bilhetinho, um bilhetinho. Um bilhetinho, assistir um filme. Eu duvido se você pedir uma flor, né? Para o vizinho. Dá muito beijo. Ele não vai dar, né, pastor? Dá muito beijo. Eu estava lendo aqui o chat, pastora. Pastora Vi. E o pastor Luiz disse assim, o nosso presidente, liderar a família sem entender o propósito divino é o mesmo que conduzir um rebanho ao matadouro. Por isso que é de joelhos no chão que podemos liderar. Homens, escute isso que o pastor falou. Amém? De joelhos no chão. Você sabe que, ouvindo isso do pastor, eu passo a entender a seguinte questão. Há muito questionamento se o meu casamento, se quando um homem e uma mulher casam, se foi um casamento proposital. Um casamento com propósitos divinos. Eu acredito que todo casamento ele pode se tornar um casamento com propósito divino quando nós colocamos Jesus como centro do relacionamento. Jesus como cabeça do casamento. O casamento pode se tornar um casamento de propósitos. Um casamento
de coisas vindouras, de ensinamentos, de direcionamentos e de exemplos para muitos aí fora. Vai depender do esforço, tanto do homem como da mulher. Lembrando, nós estamos falando do homem de valor, mas mulher, você tem a sua grande parte nisso. O homem, ele é o que a mulher o leva a ser. Por meio de Cristo, hein? Não por meio de você, por meio de Cristo. Jesus é o nosso. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, pastora, o pessoal está pedindo para a gente prolongar, porque está muito boa a conversa, muito bom, um bom papo, né? E só lembrando a vocês que estão nos assistindo, que ainda a gente vai ter outras lives, né? Com outros temas e outros convidados. Então, vai ser uma coisa bem dinâmica, né? E outras pessoas louvando. Se vocês gostaram da Mariana, orem por ela, para que ela possa cada vez mais expandir para o reino, está abençoando com o louvor, com a voz dela que Deus deu. Pastora Sumaia, pastora Deixa Vivian. eu só falar algo aqui. Pastora Vivian, tem um livro que fala das 5 linguagens do amor, não tem? Sim, tem o livro. Qual é o nome do livro? É Fala para que todos adquiram esse livro. Gary Chapman. É a 5 Linguagens de Amor, do Gary Chapman. Amados, você que quer obter esse livro, vá atrás, ele é excelente, ele é ótimo, é uma referência, né, como exatamente a pastora Vivian trouxe aqui para nós, que vai ser muito bom e vai te ajudar no casamento, ok? Sim. O Emerson já está voltando. Já. Teve algum probleminha aí na conexão, mas já ele está de volta. Na conexão. Quando você procura ajuda, tanto por meio de livros voltados à palavra de Deus, de pessoas de referência, ajudas de pastoral, de líderes que têm uma vida no altar, que têm um casamento, uma família restaurada, estruturada, não tem como você não vencer os obstáculos. O casamento é um desafio. O casamento é um obstáculo a ser vivido diariamente. Aí o Emerson já está voltando. Deu um problema aqui na minha internet. Eu só queria falar, eu não sei o que eles falaram, mas eu falo uma coisa. Esse livro que a pastora relatou, a gente vai ter uma livraria na nossa igreja. Então, Sim. Você vai poder adquirir alguns livros, algumas obras muito direcionadas à Bíblia. Então, quer dizer, todos os livros que vamos ter lá são de homens e mulheres escritas de acordo com a Bíblia. E nós vamos ter nossa livraria na nossa igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós vamos estar colocando toda a venda por meio do Instagram, no site do Instagram, e vamos estar trazendo esses livros à medida que vocês terem vontade de adquiri-lo, nós vamos correr atrás e trazer e vender por meio da nossa igreja, ok? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus pela vida das duas pastoras, né? Pela pastora Sumaia, pela pastora Vivian, que se dispôs, né, do seu tempo precioso de mãe e de esposa, né, para estar ministrando para esses marmanjos aqui, né, do grupo de homens de valor Moraxá. Mas eu acredito que foi muito enriquecedor. Muitos homens que escutaram hoje estão sendo abençoados no pé da palavra. Então, meu amigo, meu irmão, você que escutou, seja a luz aonde você passar, seja na vida pessoal, na vida profissional, seja na sua vida como pai, como esposo, como líder de ministério, como homem de valor, que você possa enxergar Cristo como homem de valor, que você possa enxergar Cristo, o centro da nossa vida. Essa noite, muitos aqui do chat, queria que a gente continuasse, mas a gente tem um tempo e um momento na qual o Espírito Santo fala, acabou. Isso foi tudo que eu queria falar com vocês. O Espírito Santo falou comigo nesta noite. Eu tenho certeza que falou com cada um de vocês. Que vocês possam quebrar o velho homem, que vocês possam quebrar o coração, e se dispor a ser um pequeno Cristo, para ser uma pessoa que enxerga Cristo como um homem de valor, que você possa fazer dos seus filhos homens de valores, que você possa fazer da tua esposa uma mulher feliz, uma mulher que vai lembrar da época que namorava você, sabe? Aquele príncipe encantado.
aquele príncipe, não aquele homem ruim, e não aquele bruxo, aquele homem que só maltrata, que grita, mas um homem de valor. E eu tenho certeza que se você seguir esses conselhos essa noite, esta palavra que foi ministrada sobre a sua vida, você será um homem de valor. Pastora Sumaia, eu gostaria que você orasse por todos esses homens, pelos homens de valor da Igreja Batista Moraxá, por todos os homens que estão escutando agora, seja aqui no Brasil, seja na Itália, seja na Síria, aonde chegar a nossa voz. Que o Senhor possa te usar agora, pastor, e quebrar o velho homem e fazer um homem de valor. Em nome de Jesus, pastor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, primeiramente te agradeço por esse tempo maravilhoso. Que esta palavra, esse direcionamento, venha alcançar a vida de muitos que precisam de ajuda. Sabemos que o casamento é uma construção diária. E eu venho te pedir a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a palavra da revelação que vem por meio do teu Santo Espírito para capacitar a cada homem ser esse homem de valor, como diz a tua palavra. Que Cristo possa ser a referência de cada um. Por isso, nesta noite, que todos os impedimentos que impedem do homem ter a visão de Cristo como centro, como um todo na sua vida, como exemplo de vida, exemplo de caminhada, que hoje eles possam enxergar o Senhor e Salvador da vida deles, que é Jesus. Esta grande ação e mover e poderosa que Ele constituiu para cada um da humanidade. Senhor, ajude-os nas fraquezas que cada homem vive. Ajude-os nos medos que cada um deles tem vivido, principalmente neste período de pandemia, onde há uma carga de responsabilidade, obrigatoriedades, de força, que eles precisam ter tanto para trazer o pão diário, o alimento, a provisão, como para ter o emocional e o equilíbrio do emocional dentro da sua casa, dentro da sua família, junto com os seus filhos, junto com a sua esposa. Senhor, venha levantar esses homens e venha remover todos os impedimentos que impedem desse grande avanço, desse grande avanço, dessa grande conquista na vida deles, que eles possam se encontrar como homens que eles são perante o Senhor, como homens que eles são diante deles mesmos, como homens que eles são diante da sua esposa, diante dos seus filhos, diante da sociedade, diante da vida profissional, que eles venham se encontrar e venham ver o valor que eles têm para a família, para a sociedade, para a igreja, para todos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Estrutura-os na fé, na perseverança e nos princípios da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Para a gente encerrar, eu até pedi para a Mariana entrar novamente, né? E a Mariana vai encerrar louvando a Deus. Antes eu quero agradecer a todos que participaram do chat, a todos que entraram, a todos os meus amigos que entraram e participaram também dessa live, a todas as pessoas do mundo inteiro que vão ter contato com esse vídeo. Sabe? Eu também quero agradecer. Deus abençoe sua vida. Eu vou colocar você. Quero agradecer. A Vivian, a pastora Vivian, ela vai orar hoje, por isso a gente está quebrando um paradigma hoje, e a Vivian vai orar pelas mulheres. Amém. Porque nós ministramos pelos homens hoje, e depois a Vivian vai orar pelas mulheres, e a Mariana vai encerrar louvando. Amém? Amém. Amém. Vivian, você ora? Eu oro. Eu quero agradecer a oportunidade de ter participado dessa live, né? Foi uma iniciativa abençoada, viu, Emerson, do Ministério Glória com Homens, desses homens de valor da Moraxá. E live boa é assim, deixa o gostinho de quero mais. Então, se o pessoal está querendo mais, vai ter mais na próxima live. Vai ter mais.
Amém? Outros temas maravilhosos. Outros temas. Muito boa iniciativa. Parabéns. Vamos orar, então, pelas mulheres, né? Que também são mulheres de valor. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora por cada mulher que assistiu essa live. Senhor, que elas possam entender o seu valor também como mulher, como mãe, como esposa, Senhor, como avó, que cada uma possa entender quão valorosas são, que os seus valores excedem, o seu valor excede o que de mais que de muitos rubis. Senhor, em nome de Jesus, que essas mulheres que assistem essa live venham ser mulheres sábias, venham ser mulheres prudentes, venham ser mulheres que valorizam os seus homens, venham ser mulheres que valorizam a sua casa. Senhor, torna essas mulheres fortes no seu emocional, no seu físico, no seu espiritual. Torna essas mulheres mulheres de oração, mulheres que dobram os joelhos e que diante de lutas e que diante de batalhas, elas não se acovardam, elas não se permitem a enfermidade chegar, mas elas dobram os joelhos e clamam. Que venham ser mulheres fortes, as que nos assistem hoje, que elas venham ver o valor e a importância da oração e da intimidade contigo. Eu abençoo nesta noite cada pessoa, cada mulher que participou dessa live, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero me despedir de todos que estão assistindo. Agora eu deixo com a Mariana, né? E olha, vai ter outras boas. Mariana, encerre com louvor. Amém. Está sem som. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Aleluia. Deus abençoe, pessoal. Boa noite.